Olá, amantes da astrologia e do tarô. Vamos para o conselho da semana com as cartas para vocês essa semana aí que está chegando o dia do eclipse e este eclipse promete, né? Tudo que vocês já vêm sentindo desde o eclipse que aconteceu, o eclipse solar, tudo que vocês vêm sentindo desde aquele momento até a entrada dessa semana, a tendência é que nesta semana vocês, sabe quando dá aquela vontade de fazer, aquele impulso do colocar em prática tudo que vocês de repente pensaram ou conseguiram trazer à luz da sabedoria com relação a atitudes que vocês possam tomar diante da vida de vocês e principalmente no tocante ao emocional. Essa semana vai ser a semana de colocar em prática. A comunicação vai estar bem favorecida, né? Vai estar bem fluida, digamos assim. O único detalhe importante é que vocês tomem cuidado com o impulso, sabe aquela coisa do querer fazer, né? Porque a vontade veio e essa vontade vai vir com força, né? Então, só segura um pouquinho o impulso para não extrapolar, não exagerar na tomada de ação e também com relação à comunicação, né? Segura um pouquinho a impulsividade que vocês vão conseguir colocar em prática tudo aquilo que vocês perceberam que era necessário ser colocado, né, implantado aí na vida de vocês. Para quem já conseguiu identificar aí as sombras, já começou a trabalhar essa energia de incluir, né, de agregar essa energia à vida de vocês, muito bacana. Essa semana também vai estar ajudando nesse sentido, né, de você saber lidar, só que com um pouquinho de paciência, sabe? Tenha cuidado aí na hora de você colocar em prática tudo o que você sentiu e tudo o que você percebeu de você, ok? Então vamos lá, conselho do tarô para o signo de Áries nessa semana. A carta que sai de aconselhamento para vocês, arianos, é a carta da força. A carta da força, ela sugere que você não se cobre, não seja tão exigente para consigo mesma ou consigo mesmo e conquiste ao invés de impor, sabe? Então, você de repente conseguiu alguma clareza com relação a alguma coisa na sua vida ou junto às pessoas que estão à sua volta, sabe? Não queira impor, não queira determinar que tem que ser daquele jeito, sabe? Mostre a sua proposta, né? Vá, como eu disse, convencendo estas pessoas e o meio ao qual você está inserido para que você tenha bons resultados. E como eu disse também no início, não se cobre, não seja tão exigente para com você e, consequentemente, não seja tão exigente para com os outros, ok? Então, use o seu instinto, mas use o seu instinto com moderação. Vamos aos taurinos, signo de touro. Conselho do tarô para vocês nessa semana é a carta... Olha, é a carta da morte. A carta da morte, ela representa um momento de transformação, aquela coisa bem mais profunda, sabe? Não é nada superficial, além do que Marte, Mercúrio, Sol, tá todo mundo em Escorpião, e Escorpião não é nada superficial, ele vai, sabe, no âmago da questão. Então, com essa carta, ela está sugerindo que você gere as mudanças, tire do caminho aquilo, né, ou que seja a pessoa que de repente não está agregando mais, e dentro da sua percepção, os sinais, os vários sinais que o universo deu para todos os signos, e você não foi diferente, coloque em prática, sabe? Tome a atitude de cortar, tirar do seu caminho aquilo que de fato não está te agregando mais, né? Então aproveita aí o conselho do tarô e aproveita também o posicionamento dos astros, porque o fato de você agir dessa forma, né, tomar essa atitude, você vai vai gerar uma nova fase para a sua vida de coisas bacanas, sabe? Tipo, estou tomando as rédeas da minha vida na minha mão, né? Não que a carta represente isso, mas o fato de você cortar, tirar do caminho aquilo que não te agrega mais, te dá maior condição de você ser o condutor da sua vida, ok?
Geminianos e geminianas, o conselho do tarô para vocês nessa semana é a carta da estrela. Então confie mais na sua conexão com os seus mentores, né? Aquilo que você vem almejando está na hora de colocar em prática, está na hora de realizar, mas desde que você confie em tudo que você vem sentindo. A carta da estrela ela traz uma representação bastante forte, né? Colocando-nos diante dos nossos mentores, diante da nossa espiritualidade. Então, pezinho no chão, não projeta um futuro que não tenha um embasamento sólido para justificar você pensar daquela forma, você tendo essa ponderação, a tendência é que você consiga concretizar e realizar coisas aí que já estavam meio que na alça de mira com relação à realização. Então, essa carta ela representa a conquista, né, a realização de sonhos e desejos. Então perceba, né, se alguma atitude que você precisa tomar no decorrer dessa semana, porque é uma semana que pede bastante atitude. Essas atitudes vão gerar um novo posicionamento, né? Até de repente uma nova visão sua diante de alguma coisa que você estava meio que planejando aí, ok? Cancerianos e cancerianas, vamos aí ao conselho do tarô para vocês essa semana. Semana importantíssima para tomada de ação, tomada de atitude diante das coisas. A carta do tarô que sai de aconselhamento para vocês nessa semana é a carta do Papa. A carta do Papa, ela representa o teu conhecimento, sabe? A sua conexão também com a espiritualidade, mas ela fala muito do conhecimento. Então, pode ser você tendo a percepção de que você precisa tomar uma atitude na sua vida que possa gerar um agregar conhecimento à sua vida, ou quando não, é você levando o conhecimento para o meio onde você está inserido, de repente um grupo, alguma coisa assim. Então, essa carta mostra que você tem bastante conhecimento, bastante sabedoria, e você precisa ou reciclar os conhecimentos que você tem, agregar novos conhecimentos, ou senão você está passando esse conhecimento adiante. Mas não fique preso àquela coisa do dogmatismo, aquela. Vou colocar essa palavra, mas não necessariamente seria isso, tá? Da falsidade. Mas falsidade em que sentido? Você fala uma coisa, só que você não faz essa coisa que você fala. Então você age, você fala de um jeito, de uma forma, porém as suas atitudes são contrárias àquilo. Então você faça o que eu faço, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É mais ou menos nessa linha. Então solta um pouquinho aí o tradicionalismo, né? E olhe para frente com um olhar mais sereno, mais próspero, porque você tem bastante conhecimento para isso. Leoninos e leoninas, vamos ao conselho do tarô para vocês nessa semana. Para essa semana, semana aí que está pedindo ação, pedindo movimento, trabalhar a comunicação, né? Ponderar um pouco, não ser tão impulsivo. A carta que sai de aconselhamento para vocês é a carta da temperança. Então é harmonia, é equilíbrio, né? Você precisa lidar, melhor dizendo, você tem que lidar com as situações que se mostrarem, ou que você percebeu nesse período aí, desde o eclipse passado, né? E aquela questão do lidar com as sombras, é, coloque isso em prática, mas de uma maneira equilibrada, sabe? Não tenha pressa, não acelere o processo, tudo tem o seu tempo para acontecer. E essa semana é a semana de você tomar a ação para que essas coisas possam vir a acontecer. Então, não é porque você tomou a ação, a atitude hoje, que hoje mesmo você vai ter resultado, tá? Então, tomou a atitude hoje, pode ser que demore uns 2, 3 dias para aquilo reverberar de acordo com o que você espera, de acordo com o que você almeja. Vamos aos virginianos. Semana bem bacana, positiva. O planeta que estava em evidência era até a semana passada. Não, a semana perdeu um pouquinho da evidência, porque saiu aí essa força para cima de Vênus e passou aí para Marte. Então, é a ação sendo colocada de fato em prática.
carta que sai de aconselhamento para vocês é a carta da força. Então, a carta da força, como eu disse, em um dos signos anteriores aí, ela pede para que você conquiste a confiança, conquiste, né? Use do subterfúgio da conquista e não da imposição. Esse é o melhor caminho para você concretizar, para você realizar as coisas na sua vida ou colocar em prática tudo aquilo que você percebeu que precisa ser mudado, precisa ser mexido. Então, sabe, faça, traga, gere esta harmonia na sua vida, mas de uma maneira bem equilibrada, bem ponderada, sabe, sem atropelos. E também não se cobre, não seja exigente para consigo mesma. É para mudar a água de um jarro para o outro devagar? Faça devagar. O resultado e o que você vai ter posteriormente, após esse resultado, é uma coisa mais sólida, mais concisa, sabe? Não vai ter aquela situação de você ter que rever, ajustar. Não, você fez na medida certa, né? No tempo correto. Essa é a palavra, né? No tempo correto. Então, sem acelerar. Viva em harmonia e equilíbrio. Librianos e librianas, conselho do tarô para vocês nesta semana. Importante aí que quem veio direto para o vídeo, né, para a parte que fala do signo de vocês, dá uma olhadinha no começo do vídeo, porque lá tem dicas que são assim para todos os signos. Então, as mensagens daqui desse ponto, né, que eu estou falando do signo de vocês, em diante, ela tem um complemento na parte inicial do vídeo. Então, não percam o comecinho. Vamos lá, carta de aconselhamento para vocês essa semana é a carta do Sol. Olha só que maravilha. A carta do Sol fala de sucesso, fala de realização. Então, Libriano, você, sabe, olhou para si, percebeu as sombras, né? Integrou essas sombras e isso, de fato, vai te impulsionar. Então, é uma semana onde, diante das atitudes que você tomar, das ações que você tomar, elas vão trazer um resultado muito bacana, né? A carta do Sol é um dos melhores arcanos do tarô, né? Sucesso, realização, só que cuidado para não cair naquela zona de acomodação, né? Como diz o meu mestre, o mesmo sol que te bronzeia é o sol que pode te queimar, porque se você abusa da sua exposição a esse sol, você se queima. Então, cuidado para não cair nessa zona de conforto, de acomodação, ok? Escorpianos e escorpianas, vocês aí que estão em evidência, né, nessa semana, esses planetas aí todos posicionados no signo de vocês. O lado emocional vai ser uma questão que vai ter que ser, né? Vocês vão ter que lidar com essa situação, todos os signos, né? E vocês mais ainda, mais fortemente. E não vai ser aquela coisa do lidar superficialmente com as situações. Vocês vão lá no âmago da questão mesmo, né? A carta que sai de aconselhamento do tarô para vocês é a carta dos enamorados, né? Então, a carta dos enamorados, sim, ela reforça a característica de que o assunto, né, o foco vai estar muito voltado às emoções. Pode ser que tenham que lidar com assuntos de ordem familiar e, no momento da dúvida, recorram ao seu coração, sabe? Ouvir a voz da razão, sim, mas com um embasamento do seu emocional, com um embasamento do seu coração. Então, saia da dúvida, não entre nessa pegada de faço ou não faço, caso eu compre uma bicicleta. Se entrar nessa pegada, né, essa semana é semana de tomada de ação, tomada de atitude, então não dá para ficar em cima do muro. Tá? Então, ouça a voz do coração e tome atitudes. Né? Mesmo que no primeiro momento, vocês achem que seja muito racional, mas vocês ouviram o coração. Esse é o fator primordial, ok? Sagitarianos e sagitarianas, conselho do tarô para vocês nessa semana. Semana que promete muita tomada de ação, muita coisa acontecendo, medidas precisam ser tomadas, mas cuidado com os exageros nas tomadas de ação, ok? A carta do tarô que sai de aconselhamento para vocês é a carta da lua, né? Então, ouça a sua intuição,
sabe? Ouça, perceba, né? O teu emocional, o teu sentir, ele vai falar mais do que a sua própria comunicação. Então, a partir do momento que você vem com essa intuição, com esse sentir, a comunicação, que é um fator que vai estar também em evidência nessa semana, esta carta vai pedir para que vocês ponderem na hora de falar, então controlem o impulso do falar, né? O impulso na comunicação. Mas e como vocês vão fazer isso? A partir do momento que vocês, sabe, ouvir aí voz dos mentores, recadinho da espiritualidade e não se iluda com aquilo que, sabe, pintam muito lindo e maravilhoso. A carta da Lua também traz este alerta, né? Cuidado para não se deixar levar pelas aparências, ok? Então, conselho dado, sigam, por favor. É muito importante. As nossas ações de hoje, elas representam, elas embasam o nosso futuro. Então, ouça a tua intuição. Esse é o carro-chefe da semana de vocês. Vamos aos capricornianos. Capricornianos, carta do tarô que sai de aconselhamento para vocês. É a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz está sinalizando que vocês, sabe, ao ponto que vocês tomem as ações, tomem a atitude diante daquilo que vocês perceberam, né? Foram coletando aí as informações desde o eclipse passado, foram percebendo as coisas, o movimento das situações. Essa semana está pedindo para vocês tomarem as ações, porque ao tomar as ações, ou seja, tomar a atitude de fazer, né, de comunicar, de externalizar, tudo aquilo que vocês perceberam, que vocês sentiram, vocês tendem a crescer, vocês tendem a prosperar. O único detalhe, um alerta, né, digamos assim, desta carta é, sabe, não entra naquele clima de fulano falou isso, fulano falou aquilo, sabe aquela coisa da fofoca? Foge, sai fora desse cenário, que esse cenário não vai ser bacana para vocês, ok? Aquarianos e aquarianas, conselho do tarô para a semana aqui de vocês. A carta que sai de conselho para você é a carta, também a carta da Imperatriz, olha só, Capricórnio e Aquário com a carta da Imperatriz. Então, o que eu disse para Capricórnio, né, que essa carta representa o crescimento, que ela representa a expansão, e para que vocês não se envolvam em conversas, né, conversas paralelas, aquelas conversas de bastidores, aquela tal da fofoca, isso também se aplica aí para você, aquariano, né, nessa semana, onde vocês vão estar muito dispostos a fazer as coisas, né, acontecerem diante de que coisas, né, diante daquelas que vocês perceberam, né, sinalizações que o universo foi dando para vocês já 2 semanas para cá, e vocês estão ali, sabe, munidos de todo o entendimento, né? Então essa semana vai no sentido de faça acontecer, tome a atitude. Cuidado apenas com os excessos, né? Não fale demais ou não queira de repente impor a sua verdade, porque a carta da Imperatriz tem uma posição, né, de liderança, de comando. Então, ao mesmo tempo que ela pode ser aquela imperatriz onde ela convence, que ela conquista todos os seus súditos, né? Ela pode tomar uma postura um pouco mais rígida, muito mais ríspida, e aí não é bacana, né? Então, o momento é de crescimento, o momento é de expansão, mas você precisa saber trabalhar bem a tua comunicação nessa semana, ok? Piscianos e piscianas, conselho do tarô para vocês nesta semana. Semana que está bem bacana aí, que Saturno está posicionado no signo de Peixes, né? Então a responsabilidade, a maturidade, ela está ganhando uma força bem legal aí. A carta que sai de aconselhamento para vocês é a carta do Sol. A carta do Sol, sucesso, realização, conquistas. Então, seja responsável diante das suas ações, seja responsável diante daquilo que você fala, controle o impulso, né, com relação ao que você vai falar ou à atitude que você vai tomar, que essa carta
representa aí que você terá sucesso, né, diante dessas movimentações todas que vocês vão fazer, né, atitudes que vocês vão tomar nessa semana, ok? Então, no, convido a todos para que na quarta-feira assistam o vídeo. Eu vou estar falando sobre os efeitos do eclipse, que acontece no dia 28, e vou falar signo a signo no que impacta e o que o universo traz de representação para todos nós com relação a este momento, né, de eclipse lunar. Gratidão para quem ficou comigo até aqui. Beijo no coração de todos, uma excelente semana. Namastê.